A gente vai falar hoje, né, a gente vai falar hoje sobre como tentar fazer uma abordagem completa do tema, né? Então, o contrário de ser tangencial o tema é fazer uma abordagem completa do tema. Eu separei alguns conceitos para o vídeo de hoje, que é frase temática e tema, e eixo temático, né? Esses dois. A frase temática, ela é a formulação dada ao tema. E o tema, igual eu falei aqui embaixo, é mais abstrato, né? A frase temática é como se ela fosse a concretização do tema, né? É tema escrito, de fato, né? O eixo temático são conjuntos de temas separados por assuntos, né? Então, aqui a gente tem esses eixos temáticos aqui, ó, que são esses 12 principais que eu considero. Tem algumas pessoas que consideram pouco menos, tipo, sei lá, 4, 6 eixos temáticos só. Só que eu prefiro trabalhar assim porque eu acho que você consegue ter uma maior especificidade, né? Então, o primeiro eu coloquei educação, que a gente tem vários temas relacionados à educação, segurança pública, minorias e intolerâncias. Esse aqui é um dos que mais cai, como vocês puderam perceber nas últimas edições do Enem, para quem acompanha, né? A gente falou aí sobre as mulheres, falamos sobre indígenas, né? Sobre os povos tradicionais. Saúde e ciência, tivemos o tema de 2020, quando estourou a pandemia, tivemos o tema que falava sobre o estigma relacionado às doenças mentais no Brasil, né? Então, é um tema de saúde e ciência. Tecnologia de informação e comunicação, com as TIC, né? Que eu coloquei aqui. E teve o tema de 2018, que foi justamente o que a gente vai trabalhar logo após aqui, que é a manipulação do comportamento do, do usuário pelo controle de dados na internet. Acho que foi isso. Então, o tema de tecnologia e de informação e comunicação. Temos o tema do meio ambiente, que tem muito tempo que não cai. É, inclusive, um tema que eu acho que vai voltar a cair, talvez, esse ano, né? Lazer e cultura. Olha só, gente, você pode pensar assim, meu Deus, lazer e cultura? Da onde isso? Lembrem do tema de 2019, que foi sobre a democratização do acesso ao cinema. Então, sim, esse eixo temático pode cair também. Cidadania, né? Temos aí o Enem de 2021, né? Que foi sobre a identificação, né? Sobre o acesso à identificação, que muitas pessoas não têm. Desigualdades também cai demais. Desigualdades no geral, desigualdades aparecem muito como um tema secundário, né? Geralmente a gente tem um tema primário, por exemplo, o de minorias e intolerâncias, e aí logo em seguida vem o de desigualdades, porque geralmente minorias e intolerâncias, né? Geralmente as minorias sofrem por desigualdades, né? Relacionadas à intolerância. Problemas urbanos também pode acontecer, relações trabalhistas e economia. Então, esses aqui são os principais que eu considero como eixos temáticos, né, que podem ser abordados em frases temáticas e, consequentemente, temas da redação do Enem. E aqui eu coloquei o Enem de 2018, né? Manipulação do comportamento, o tema, né? Manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet. E aí a gente está abordando o quê? A gente está buscando o quê? A abordagem completa do tema. E para uma abordagem completa, você precisaria abordar os eixos primários e secundários, né, dessa frase temática. E aí, eu separei, né, esse tema, dividido em algumas partezinhas aqui, para ficar mais fácil a gente identificar, né, os eixos temáticos e, a partir disso, escrever sobre, né? Primeiro, a gente tem a primeira parte aqui, que é a manipulação do comportamento do usuário. Né? Primeiro, essa parte é uma parte que a gente pode separar. É a manipulação do comportamento do usuário por meio de quê? É por meio de propagandas em outdoors, por exemplo? Não. É feita a partir do quê? A partir do controle de dados. Esse controle de dados é feito de que maneira? Né? É um banco de dados, sei lá, de uma empresa telefônica, faz isso? Não, é na internet. Então, aqui a gente tem, tá vendo? Divisões do tema de como essas coisas, a manipulação, no caso, essa coisa, a manipulação vai acontecer. Ela vai acontecer a partir do controle de dados e onde que estão esses dados? Na internet. Enfim. Aí, então, eu coloquei aqui como um eixo temático primário, tecnologia de informação e comunicação, que é esse eixo aqui, ó, que caiu no Enem de 2018. Eixo temático 5.
E eu coloquei internet porque a internet foi o termo que a gente usou para chegar nesse eixo temático que a gente reconheceu, né? E como eixo temático secundário, eu não coloquei nada. Porque justamente o secundário, ele pode ser. Ele pode ir de acordo com a interpretação de cada pessoa, né? Muitas pessoas vão ler esse tema e vão achar que esse controle de dados do usuário na internet pode gerar uma desigualdade, por exemplo. Então, a pessoa poderia abordar esse eixo temático aqui, ó, eixo temático 9, por exemplo. Ou ela acha que isso interfere no lazer e na cultura da pessoa, por exemplo, porque na internet tem muitas coisas relacionadas, né, a entretenimento, né, etc. Ou pode ter uma interferência nas relações trabalhistas, ou na economia, né, porque as pessoas compram na internet, por exemplo. Então, isso fica de cada um, né, fica mais da interpretação de cada pessoa. Então, esse daqui é o primário e o principal, que a pessoa não pode sair. Se a pessoa sair desse, ela vai tangenciar o tema. Coloquei outro aqui também, que esse aqui causou muito problema. Eu acho que esse daqui foi o tema da redação do Enem que mais teve tangenciamento, que é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Foi o tema do Enem de 2015. Né? Então, a gente tem aqui primeiro a persistência, depois da violência contra a mulher. E isso acontece aonde? É no mundo inteiro? É em um país específico? Sim, né? Na sociedade brasileira. E aí, qual que foi o problema nesse tema? Muita gente só escreveu sobre a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Só que eles esqueceram da persistência, justamente dessa parte aqui. Então, eles esqueceram da persistência e falaram só sobre isso aqui. E isso, infelizmente, acarretou, né, no tangenciamento do tema. Não abordar o tema todo. E qual que é a verdadeira importância, né, de falar sobre a persistência, né? Porque justamente, né, nos textos motivadores desse tema que você recebe antes de fazer a redação, né, a gente sempre recebe os textos motivadores primeiro, falava justamente sobre como isso gera um problema que não era de agora, que já tinham tentado resolver e não tinham conseguido, né? Justamente a persistência, ela tá ali nesse sentido, querendo falar que é algo que já se perpetua. Enfim, por enquanto é isso aqui coloquei esses dois temas pra gente analisar. De primeira, né, como é importante, né, ter uma noção do tema e dos eixos temáticos e falar sobre a importância de você não tangenciar o tema agora, né? E é justamente a competência 2. A competência 2 é uma das 5 competências, né, que o Enem exige, e ela tem algumas exigências, né, que te levam aos 200 pontos. A primeira é a abordagem completa do tema, justamente o assunto que a gente está falando hoje, né? Outro é que o texto precisa obedecer a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, que a gente já conhece, e também ter repertório sociocultural, que seja pertinente e produtivo, né? Pertinente, que tem a ver com uma das partes que compõem o tema, e produtivo, que precisa ser aplicado ao seu argumento, né? Mas, basicamente, a gente quer dar foco nisso aqui hoje. Então, a abordagem completa do tema. O que significa tangenciar para a matemática? Para a gente entender o que é tangenciar o tema. Olha aqui, isso aqui é uma reta tangente, tá vendo? Em vez de ela passar dentro desse círculo aqui, ó, dentro desse círculo, ela passa na beiradinha, aqui encostando, ela encosta, mas ela não entra. Então é como se fosse assim, é como se você encostasse no tema, mas você não se aprofunda naquilo ali. Então é basicamente isso. E aqui eu coloquei tangenciamento é abordagem limitada a apenas um dos eixos que compõem o tema. E a gente viu ali, nesse tema aqui de cima, a gente tinha um eixo principal, né, um eixo primário, e depois um eixo secundário que era facultativo, né, que era uma coisa de você, talvez, dependendo da pessoa, pode ser uma coisa específica, né, tipo, a gente colocou aqui que poderia ser economia, outras pessoas poderiam pensar que é uma coisa relacionada ao lazer, mas em alguns temas tem mais de um eixo temático, e esse eixo temático, esses dois eixos temáticos precisam ser abordados necessariamente. Não é uma coisa que fica assim facultativa. Ah, será que eu ponho isso? Será que eu ponho aquilo? Não, ele tá bem na cara. E são duas coisas necessárias para que você consiga ter a abordagem completa, né? E eu coloquei aqui também que, ao fazer uma abordagem completa, o seu corretor ele pode colocar, né?
no caso não no Enem, porque ele não escreve na sua prova, né? Mas o seu corretor particular, quando você treina a redação durante o ano, se você faz isso, ele provavelmente vai escrever desvio parcial do tema, ou fuga parcial do tema, ou tangenciamento. Então, essas expressões aqui que ele pode usar para sinalizar que você está tangenciando o tema. E também existe esse caso aqui, que é o mais extremo, que aí você tira 0 na redação mesmo. É um quesito que te leva ao 0, né? Que te leva ao 0 na redação. Aí, o que provavelmente seu corretor vai escrever? Que você cometeu um desvio temático ou fuga ao tema. Você fugiu totalmente, você não nem tangenciou, nem passou perto, você fugiu. E como escapar do tangenciamento, né? Justamente isso que a gente quer saber. Vamos falar sobre isso. Eu listei algumas coisinhas aqui que eu geralmente faço, né? Quando eu pego a prova, peguei a prova, abri lá na folha de redação, vamos começar a fazer a redação. Primeira coisa que você vai fazer, ler brevemente a frase temática. Então, você vai ler rapidinho a frase temática para ter uma primeira impressão, né, do que se trata. Aí você vai se perguntar, tá, beleza, o que eu entendi? Li rapidinho aqui, né, a frase temática. O que eu entendi dessa leitura rápida? E aí você vai pensar sobre isso rapidamente. 2. Ler textos motivadores. E aí você vai pegar os textos motivadores, até peguei aqui um exemplo, né, que tá aqui do Enem do ano passado. E esses aqui, ó, esses são os textos motivadores. Para quem não pegou a folha do Enem nenhuma vez ainda, não fez o Enem nenhuma vez, esses aqui são os textos motivadores. Os textos motivadores, eles existem basicamente para te direcionar, para não deixar você tangenciar o tema, para te direcionar para você escrever sobre o que eles querem que você escreva. Então, você vai ler esses textos motivadores aqui, ó, texto 1, texto 2, geralmente é um texto, assim, escrito, né, em prosa, geralmente tem dados, igual aqui, ó, geralmente tem algum panfleto também, tipo, alguma campanha que eles fazem para você analisar, ou alguma tirinha, charges, alguma coisa do tipo. Então, tem 1, 2, 3, 4 textos motivadores. E igual eu coloquei aqui, você vai ler os textos motivadores. Tá, beleza, li os 4. O que eu entendi? Pensa sobre isso. Depois você vai fazer o quê? Anotar as primeiras ideias. Você vai anotar onde? Eu geralmente anoto aqui em cima, assim, ó, nesses espacinhos que tem. Eu geralmente anoto nesses espaços as primeiras ideias que eu tô tendo em relação àquele tema, né? Do que eu tô lendo. Porque às vezes você lê uma coisinha e aí você fala, poxa, me lembrou uma parada legal aqui que eu posso colocar na redação. Só que aí você continua lendo e aí essa coisa some da sua cabeça, né? Pelo menos acontece muito comigo. Então eu já vou anotando pra que isso não ocorra, né? Pra não esquecer nadinha. E releia em caso de dúvida. Muitas pessoas, elas vão lá, leem a primeira vez, não entendem, e aí fala, então tá, eu não entendi, vou escrever sobre qualquer coisa aqui. Não, você vai ler até você entender. Então, leia, não é ler pra entender, é ler até você entender. Então, se for preciso reler, releia, né? Próxima coisa, ler frase temática novamente, né? Se você já leu aqui a primeira vez, né? A frase temática, você vai ler ela outra vez. Dessa vez, você já vai ter uma outra visão, porque você leu os textos motivadores primeiro, né? Então, agora você vai ter essa noção já mais explícita na sua cabeça do que eles estão pedindo. Então, o que eu entendi agora? Agora que você já leu os seus motivadores e leu de novo a frase temática, o que você entendeu depois disso tudo? E agora, quais são os eixos temáticos? A gente falou sobre o eixo temático, né? Quais são os eixos temáticos que a gente vai encontrar na frase temática? Que, no caso aqui, a frase temática geralmente vem aqui, ó. Isso é muito ruim, eu acho muito ruim, né? Que ela não vem nem destacada. Muitas pessoas, quando não fazem o Enem recorrentemente, ou nunca fizeram o Enem, elas ficam com dificuldade de achar onde tá a frase temática, né? E acabam achando que, sei lá, é outra coisa, é uma das outras partes aqui, enfim, né? Ou alguma desses títulos aqui, acontece bastante, tá bom? Então, ela geralmente vem aqui, ó, proposta de redação, e ela vai estar, ó, sobre o tema, entre aspas, desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Tá vendo porque aqui teve muito tangenciamento? É muito longa a frase temática. Então, aí você vai ler de novo aqui e você vai escrever os eixos temáticos, né? Você vai perceber os eixos temáticos, né? O que você entendeu primeiro, e você vai colocar os eixos temáticos. Eu geralmente coloco nesse espacinho que tem aqui embaixo.
né? E aí eu penso, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, quando a gente treina a redação, a gente sabe, né? E pelo nosso contexto social também, que as mulheres são uma minoria, né? Então a gente já tem um eixo aqui que a gente identifica de primeira, que é esse eixo aqui, olha. Eixo 3 que eu falei que caiu bastante, né? Minorias e intolerâncias. Então, de primeira, a gente já sabe que temos esse eixo temático. Será que tem mais algum que a gente pode relacionar? Invisibilidade do trabalho de cuidado, então, realizado, né? O que isso aqui remete a gente, né? Lembra que eu falei que geralmente o eixo temático 3 de minorias está relacionado ao eixo temático 9 de desigualdades? Então, geralmente pode estar relacionado, e nesse caso aqui está relacionado, né? Porque isso aqui gera uma desigualdade. Outra coisa é que tá vendo que ela coloca do trabalho de cuidado? A palavra trabalho não remete um pouquinho a isso aqui, ó, relações trabalhistas? Então, nesse tema, se você falasse somente sobre o trabalho de cuidado realizado pela mulher, no sentido de ser uma coisa remunerada, você ia levar o tangenciamento. Porque aqui ele não especifica que é só o remunerado, ele fala o trabalho de cuidado. Né? E aqui nos seus motivadores, quando ele vai te dando essa orientação, ele fala sobre as duas coisas. Então, se você falar só sobre um, você estaria tangenciando. Mas se você quisesse, você poderia também abordar esse eixo aqui. É claro que, igual eu falei, ele não é o primário, ele não é o principal. Você pode até abordar ele, né? Mas ele não é o primário. Identificamos os eixos temáticos, vamos voltar lá para onde eu estava. Identificamos os eixos temáticos, beleza. Agora, aqui, nesse ponto, você tem que estar mais ou menos. Você tem que estar mais ou menos, não. Você tem que ter entendido a frase temática. Você tem que ter certeza do que você vai escrever. É sobre isso daqui que eu vou escrever, tem que estar bem claro na sua cabeça. Se não, repete tudo de novo até você entender. Você não pode tangenciar o tema. Agora, vamos fazer uma coisinha aqui, ó. Divisão da frase temática. Desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Vamos fazer a divisão dessa frase temática. E aqui, como é que é a divisão? Igual eu coloquei aqui. Identificar expressões-chave e identificar o recorte temático. As expressões-chave são qual? O que são primeiro, né? O que são expressões-chave? A expressão-chave é quando alguém chega pra você, e aí? Foi sobre o que o tema da redação? Aí você fala, foi sobre o trabalho da mulher. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, é claro que não foi só sobre o trabalho da mulher, teve outras coisas que são justamente aqui os outros, ó, são os recortes temáticos, né? Então, o principal são as expressões-chave e o que vem depois, o que delimita o tema, são os recortes temáticos. Então, aqui quais são, né, igual eu falei, as expressões-chave? Trabalho de cuidado realizado pela mulher. Essas aqui são as expressões-chave, né? O que a gente quer relacionado ao trabalho de cuidado realizado pela mulher? A gente vai querer os desafios relacionados a isso. A gente vai querer alguma consequência, algum meio para combater isso. De primeira, não. De primeira, ele pede desafios, né, para esse tema, para o enfrentamento. Então, ele tá falando que o trabalho de cuidado realizado pela mulher é uma coisa que é valorizada? Não. Ele fala aqui que é invisibilizado. Então, tá vendo que a partir de um principal, ele vai recortando, né? Ele vai delimitando para você, ele vai tipo afunilando. Começa aqui num tema bem geral e ele vai fazendo assim com o tema para poder delimitar bastante. Então, ele quer aqui, esses aqui são os recortes, ó. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade. Esses aqui são os cortes. E tem mais um aqui que é no Brasil. Porque ele tá falando desse problema no mundo inteiro? Ele tá falando sobre esse problema num outro país? Não, ele tá falando sobre isso no Brasil. Então, o principal é o trabalho de cuidado realizado pela mulher, e a partir disso a gente vai escrever sobre os desafios para enfrentamento da invisibilidade desse trabalho. Então, essas aqui são a expressão-chave, e esses aqui são os recortes temáticos. E no Brasil aqui também. Beleza, isso, vocês estão vendo que isso ajuda a gente a entender até um pouco mais ainda? Porque justamente por causa dessa afunilação que tá fazendo, né? Você pega sabe qual é o tema principal que você vai escrever, e a partir disso,
Tá, mas qual a delimitação desse tema grande? Aí você identificou agora. E outra coisa legal também é formular o vocabulário do tema. Como é que você faz isso? Vamos lá. Desafios, né? A gente já leu. Vamos começar por desafios. Desafios. Que outra palavra a gente poderia utilizar, né, para desafios? Problemas. Problemas para o enfrentamento da invisibilidade? É uma boa, é uma outra palavra que a gente pode usar. Agora, por exemplo, já colocamos uma, né? Aqui. Aí, o que eu geralmente eu faço? Eu escrevo aqui em cima. Eu escrevo aqui do lado, aqui em cima. Essa outra palavra que eu já tô pensando. Para o enfrentamento... Problemas para lidar com a invisibilidade? Poderia ser lidar, por exemplo, também, né? Uma outra expressão que a gente poderia usar ao invés de enfrentamento. Que aí também, às vezes, eles colocam uma palavra, só que quando você pensa em outra palavra, você também... talvez você entende melhor, porque é uma outra palavra que você já tá mais acostumado. Muito bom, também poderia ser obstáculos, barreiras no lugar de desafios. Invisibilidade, né? Falta de visão, a falta de discussão sobre o tema, nesse sentido. Então, a gente poderia usar essas outras expressões também para falar sobre esse tema. O trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Eu coloquei aqui, no ano passado, na minha ação, eu coloquei labor, né? Porque labor é trabalho também. Então, eu coloquei essa palavra para substituir trabalho. Cuidado realizar pela mulher no Brasil. Que palavras a gente poderia utilizar para ter um sinônimo da palavra cuidado, né? Um Googlezinho aqui, gente, pra... Não tem problema nenhum quando você tá treinando redação, você vir aqui no Google e pesquisar sinônimo. Cara, isso, muita gente faz isso. Isso ajuda bastante, porque na hora já tá acostumado com vários sinônimos, né? Finalmente, um lugar que você vai usar sinônimo, gente, que você aprendeu lá no fundamental. Por exemplo, zelo, olha só. Bom trato, por exemplo. Então, são palavras que a gente poderia utilizar também. Eu acho que na minha redação eu utilizei zelo, se eu não me engano. Acho que foi zelo mesmo. E pela mulher, a gente poderia utilizar indivíduos do sexo feminino. E no Brasil é um termo muito legal, esse recorte temático no Brasil, essa expressão. A gente tem que se acostumar a utilizar sinônimos dessa expressão, né? Porque a maioria dos temas do Enem é no Brasil, tem esse recorte temático no Brasil. Então, você já vai acostumado, porque lá você não precisa ficar pensando em vários sinônimos. Você já está acostumado a escrever sinônimos dessa expressão. Então, lá você só vai, né, colocando os que você já sabe. Eu, geralmente, coloco um que é bem famoso, né, que tem várias redações nota 1000 que utilizam. Vou listar, né, vários, né? O povo brasileiro, população brasileira, os cidadãos, verde e amarelo, País Tupiniquim, já utilizaram em várias redações nota 1000 também, né? Enfim, tem vários para no Brasil, né? Então, é importante a gente saber vários, né? Porque, geralmente, são temas que têm recorte temático no Brasil. Então, basicamente, a gente já fez isso aqui, né? A gente já leu brevemente a frase temática, leu os textos motivadores, lemos a frase temática novamente depois de ler os textos motivadores, né? Porque a gente já tem aquela outra visão do tema. Dividimos a frase temática, né? Ajuda também na compreensão do tema. E formulamos o vocabulário do tema, né? Que foi isso que a gente fez agora. Isso daqui não serve só para a gente entender um pouco melhor o tema, mas também para isso aqui, olha. Eu vou falar aqui embaixo. Como conseguir a manutenção temática? Usar termos do vocabulário ao longo da redação. Então é isso. Basicamente, todos esses sinônimos que você colocou ali, que você escreveu, né? Igual eu falei, eu escrevo geralmente aqui embaixo, aqui em cima, do lado, né? Relacionando as palavras. Você vai utilizar essas palavras ao longo do seu texto. Por quê? Isso já é relacionado a outra competência, que é a competência 1. A competência 1, ela tem uma das coisas que acontecem lá para você tirar uma nota boa é você não repetir palavras, né? É importante você não ter repetição vocabular. E isso vai ajudar justamente nisso. Você não vai repetir palavras, você vai utilizar expressões sinônimas ao tema, né? E você vai estar mantendo ali também palavras relacionadas ao tema. Você vai estar falando sobre a invisibilidade, você vai estar falando sobre o trabalho, o labor, você vai estar falando sobre o cuidado, o zelo. Então, você já vai estar mantendo o tema falando sobre essas expressões durante o tema que você fez, né? Os vocabulários que você fez. E aqui eu coloquei um texto para a gente tentar procurar, né, essas palavras que a gente fez, como é que a pessoa fez a manutenção temática, mantendo as palavras no texto dela.
De acordo com a pensadora brasileira Djamila Ribeiro, o primeiro passo a ser tomado para solucionar uma questão é tirá-la da invisibilidade. Olha só, a pessoa já começou aqui, já começou falando sobre o tema. Então aqui já temos um início, né, que aponta que a pessoa vai fazer a manutenção do tema. Porém, no contexto atual do Brasil, temos de novo aqui relacionado ao tema, porque o tema é no Brasil. As mulheres, outra palavra que remete ao tema, enfrentam diversos desafios para que o seu trabalho de cuidado seja reconhecido, gerando graves impactos em suas vidas, como a falta de destaque. Nesse sentido, essa problemática ocorre em virtude da omissão governamental e da influência midiática. Aqui, né, só falando, isso aqui é a tese dela, a gente falou sobre isso na live de ontem, essa aqui é a tese dela. Aí ela começa o desenvolvimento. Dessa forma, em primeiro plano, é preciso atentar para o descaso estatal em relação aos obstáculos, que é o mesmo que desafios, né? Obstáculos enfrentados diariamente por mulheres que trabalham como cuidadoras, né? Outra manutenção do tema. Segundo John Locke, as leis fizeram-se para os homens e não para as leis. No entanto, a inércia governamental direcionada a tais pessoas, quais pessoas, né? Ela falou aqui, mulheres que trabalham como cuidadoras, não cumpre com o previsto na Carta Magna, visto que a falta de investimento em políticas públicas causa dificuldades no âmbito profissional desse setor, como a desvalorização salarial. Isso contribui para que suas necessidades sejam cada vez mais negligenciadas. Além disso, a influência dos meios digitais é um fator agravante no que tange ao problema. Para Chimamanda Adichie, mudar o status quo, o estado atual das coisas, é sempre penoso. Essa conjuntura pode ser observada no papel que a mídia possui na luta diária de mulheres que exercem trabalho do cuidado ou doméstico, uma vez que ela auxilia no fortalecimento de uma mentalidade social machista no país. Isso ocasionou o silenciamento da população feminina, enraizando a lógica do patriarcado na sociedade. Diante do exposto, as mulheres perdem a voz na busca por direitos profissionais na área de cuidado, ao ser propagada a ideia de que essa função é sua e somente sua obrigação, por meio de investimentos e pelo exercício das leis, a fim de sanar a vulnerabilidade socioeconômica existente no cotidiano desses grupos. Tá vendo que eu tinha falado que geralmente as minorias estão relacionadas a uma desigualdade também? Então aqui ele fala, né, sobre a vulnerabilidade socioeconômica, que é relacionado à desigualdade, né, e também ao outro eixo que é de economia. E outro eixo também que é de relações trabalhistas. Todos que eu falei estão aqui, né? Paralelamente, os meios de comunicação precisam combater a lógica de inferioridade e a concepção machista agregadas a este trabalho. Assim, será possível solucionar essa questão, pois será retirada do cenário de invisibilidade, como propõe Djamila, né, que ele falou lá em cima. Então, tá vendo que ao longo do texto, ele sempre retoma alguns termos relacionados, né, ao tema, né, à frase temática. Então, é basicamente isso que você tem que fazer, né? Sempre tá ali mantendo o tema, falando sobre o que tá escrito literalmente no tema. E aqui, ó, eu quero dar uma ênfase nessa expressão aqui, ó, que é a tais pessoas, né? E aí, quais tais pessoas, né? As mulheres que trabalham como cuidadoras. Então, por mais que aqui ele não tenha falado literalmente que são as mulheres que trabalham como cuidadoras, ele fez a utilização, né, de um mecanismo coesivo, né, que é o tais. O tais, ele vai voltar a se referir a uma expressão que ele já falou antes. Por mais que ele não tenha falado literalmente, é sobre esse grupo. Então, ele também está fazendo a manutenção do tema por meio disso daqui. E agora, eu coloquei aqui adequação do desenvolvimento / tese de acordo com o tema. O que é isso? Então, a gente sabe que a tese, né, ela meio que manda no desenvolvimento. Você vai falar na tese, o que você vai falar na tese, você vai ter que abordar nos desenvolvimentos. Então, por isso que eu coloquei aqui desenvolvimento / tese. Mas como assim adequação, desenvolvimento / tese de acordo com o tema? Então, galera, isso aqui eu vou tocar numa ferida agora, que é dos modelos textuais, né, para o Enem. Porque a gente sabe que muitos modelos, eles trabalham com um tipo de tese e desenvolvimento padrão.
né? Que é basicamente o de causa a causa, né? A tese por responsabilização. Quais são as causas daquele problema? Então, eles trabalham com causa 1 e causa 2. Só que, em alguns temas, vai te ajudar muito você escolher modelos de tese, consequentemente, modelos de desenvolvimento que são adequados ao tema específico. Você pode até conseguir, mas isso não é o que brilha os olhos do seu corretor. Não é o que seria mais adequado. Pode ser até adequado, mas não o que seria mais adequado, né? Você não vai conseguir um desenvolvimento em uma tese que seria mais adequada àquele tema que você está trabalhando, né? E aqui, a partir disso que eu falei, né? Temos algumas expressões que a gente tem em alguns temas, em algumas frases temáticas, que a gente vai adequar para modelos de desenvolvimento e tese que são mais específicos. Então, a gente tem aqui a frase do Enem do ano retrasado, né? Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. A palavra desafios vem, né, de obstáculos, barreiras. Então, isso remete muito ao quê? Remete às causas do problema. Então, nesse sentido, você poderia sim fazer um desenvolvimento e uma tese por causas, né? Faria sentido aqui, faria bastante sentido você fazer um desenvolvimento por causa, porque as causas do problema são considerados obstáculos, são consideradas barreiras para que aquilo seja resolvido, né? São desafios, né? Para que o problema seja resolvido. Então, quando aparecer a palavra desafios para alguma coisa, desafios relacionados a alguma coisa, você sabe que o mais conveniente realmente vai ser abordar um desenvolvimento e uma tese por causas, né? Efeitos. Agora, efeitos, né? A gente teve a palavra efeitos lá no Enem de 2013. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. O que são os efeitos? Se desafios são as causas, efeitos são o quê? São as consequências, né? Então, qual que é o modelo de tese / modelo de desenvolvimento mais adequado quando a gente tem a palavra efeitos, né? A expressão efeitos de alguma coisa? O desenvolvimento e a tese por consequências ou causa e consequências, né? A gente também pode fazer desenvolvimento 1 abordando causa, desenvolvimento 2 abordando consequência. Então, também poderia ser seria super bacana. E coloquei aqui o último, né, que também é um dos que provavelmente pode acontecer. Esses 3 são os que mais podem acontecer. Pode ocorrer temas que não tenham essas palavras? Pode, mas eu coloquei aqui porque a partir disso já aparece na sua cara o que você tem que escrever. Qual é o tipo de tese, qual o desenvolvimento que você tem que fazer. Mas aí os outros você consegue, por uma interpretação também, chegar a essa visão. Caminhos para alguma coisa ou como fazer alguma coisa. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. O que quer dizer caminhos para combater? A gente abordou ontem um tipo de tese, né? Que é uma tese chamada tese por antecipação da proposta de intervenção. Então, vamos lá. Caminhos para combater, a gente está querendo o foco em combater, né? É como você vai combater de fato. Quando a gente fala em combater, a gente não lembra da proposta de intervenção, que é, de fato, uma maneira de amenizar o problema ou de resolver o problema. Então, aqui a gente já sabe que a tese, né, e o desenvolvimento da pessoa tem que ser focado, né, em resolver o problema. É claro que não existe um modelo de desenvolvimento, por exemplo, né? Existe um modelo de tese, que é a antecipação da proposta de intervenção. Mas não existe um modelo de desenvolvimento, que é a antecipação da proposta de intervenção. Então, o que a pessoa pode fazer? Ela pode escrever, por exemplo, escrever causas no desenvolvimento, causas ou consequências, ou causa e consequência, e a partir disso, deixar mais presente no texto dela, ter um foco maior na solução. Por mais que ela apresente causas, sempre lembrando que, olha, precisamos combater esse problema deve ser resolvido. Então, qual que é o caminho aqui, né? Literalmente, caminho. Qual que é o caminho para você escrever sobre a palavra caminhos ou sobre a expressão como? Aqui, no caso, como preservar a floresta amazônica, que também tem um foco na solução do problema, né? Você pode utilizar os desenvolvimentos que eu falei antes, que é causa 1, causa 2, causa, consequência, 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 só que dando uma ênfase, né, justamente na solução. Tem alguns textos, né? Eu acho que o texto que eu li ontem, aqui, ó, olha só. Tá vendo que essa pessoa, vamos olhar o tipo de tese que ela fez, né?
Por certo, a negligência governamental e a desigualdade social são fatores que favorecem esse quadro. Então, a gente tem aqui duas causas, né? Não são consequências, né? São fatores que favorecem, logo são causas do problema. Então, aqui a pessoa faz desenvolvimento por causa 1 e causa 2, né? A causa 1 tá aqui o descaso estatal, e causa 2 a situação de vulnerabilidade, que diversas cuidadoras são inseridas, né? Como impulsionadora do problema. E aí, o que ela faz aqui, olha? Essa pessoa fala o que aqui embaixo? Dessa forma, é inadmissível que esse cenário continue a perdurar. Ou seja, ela tá fazendo aqui, né? Ela tá dando uma cutucadinha ali na proposta de intervenção. Ela tá falando, olha, por mais que essa daqui seja a causa, né? Isso aqui tudo é a causa do problema, é uma das causas. Então, já que essas são as causas, é inadmissível que esse cenário continue a perdurar. Então, olha, precisamos combater esse problema. Então, ela dá, né, essa cutucadinha na proposta de intervenção. E ela faz isso de novo aqui no outro parágrafo. Olha, destarte, é imprescindível que haja mudança. De novo, falando sobre a proposta de intervenção. Por que eu não coloquei o tema do ano passado como exemplo para os desafios? Porque olha que sacada. Se desafios é sobre causas, por que ela colocou também essa cutucada aqui na proposta de intervenção? Porque não são desafios para qualquer coisa. São desafios para o enfrentamento da invisibilidade. Então, meio que esse tema, ele abordava duas coisas. Ele abordava os desafios, mas qual o desafio? Desafios para o enfrentamento. Então, o enfrentamento é o quê? É o combate, é a intervenção. Então, olha que bacana. Então, essa pessoa aqui, ó, dentre os que estavam, os outros textos que estavam aqui para cima, foi a que mais, né, escreveu de acordo com o tema. Essa pessoa que fez uma análise temática, né, que tudo isso que a gente está falando aqui agora se chama análise temática, né? Ela fez uma análise temática incrível e ela fez direitinho, né? Ela colocou desafios, então, para os desafios, você tem que escrever por causas, né? Causa 1 e causa 2, igual a gente falou, e ela fez isso, né? Aqui, ó. Negligência governamental e desigualdade social são as causas. E aí, a respeito do enfrentamento, ela fez isso, ó. Ela, em cada parágrafo, ela deu essa pílula aqui, né? Esse temperinho ali de proposta de intervenção. Então, isso aqui indica, né, que você tem que falar um pouquinho sobre a proposta de intervenção no seu texto. Então, galera, a aula foi essa por hoje. Só relembrando o que a gente fez nessa aula, né? A gente aprendeu sobre os eixos temáticos, né? Diferença de frases temáticas, de tema. Aqui embaixo a gente deu uma analisada, né, em algumas frases temáticas, né? Dividindo ela em partes, né? Para entender um pouquinho sobre os eixos temáticos. Falamos sobre a competência 2, que é a competência que a gente relaciona sempre com tangenciamento de tema, fuga ao tema, tudo relacionado ao tema é competência 2. Falei também sobre o que geralmente o seu corretor vai apontar na sua redação quando você fizer isso, né? As palavras que ele pode utilizar como desvio parcial, fuga parcial, ou, num caso bem grave, né, desvio temático, ou tema. Como escapar, né, que a gente fez de fato, falou de fato sobre como fazer isso, né, como escapar do tangenciamento. Então, ler brevemente a frase temática, ler os seus motivadores, ler a frase temática novamente. Divisão da frase temática, né? Identificando as expressões-chave e os recortes temáticos. Formulamos também o vocabulário do tema com sinônimos e expressões sinônimas. Como conseguir a manutenção temática ao longo do texto, né? Já que você identificou o tema, né? Os eixos temáticos, como manter isso, como manter essa coisa que você identificou, utilizando os vocabulários ao longo da redação. E aqui eu coloquei, né, analisamos esse texto, vimos aqui que a pessoa, ao longo do texto, tem várias marcações aqui que eu fiz, que a pessoa fez a manutenção do tema. E aqui embaixo falamos sobre a última coisa, né, que é a adequação do desenvolvimento / tese de acordo com o tema, né, vimos a palavra desafios, efeitos, caminhos. Então, agora, sempre que vocês observarem, né, a frase temática, eu tenho certeza que vocês vão ter uma outra visão sobre o tema, né? Sobre a interpretação da frase temática, sobre como fazer uma análise, né? Estão bem mais seguros agora, para não tangenciar o tema, né? Não ficar super histérico achando que, ai meu Deus, tangenciei o tema da redação. Não, calma aí, você fez certo. Então, é isso, galera. Estou muito feliz, né? Obrigada. Até mais. Me sigam no Instagram, caso vocês não me sigam no Instagram, tá na descrição.